Embora o governo federal tenha anunciado 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid, o setor industrial de Mato Grosso do Sul está correndo por conta própria e já reservou 150 mil doses. A indústria em Mato Grosso do Sul conta com mais de 130 mil trabalhadores. E apesar do crescimento da produção em diversos segmentos, em consequência principalmente das exportações, o setor foi bastante afetado pela pandemia de coronavírus. A doença pegou muita gente, principalmente nos frigoríficos. E pensando em retomar a normalidade, o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul protocolou o pedido para a compra de 150 mil doses da vacina contra a Covid junto à Confederação Nacional da Indústria, que está negociando com o Ministério da Saúde. A vacina escolhida é da Pfizer, que já está sendo aplicada no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá, além de ter sido aprovada para uso em pelo menos outros 10 países. A divulgação é feita de um modo geral. Então, o governo se compromete a vacinar os idosos, os trabalhadores que estão na saúde, depois os indígenas. Aí nós temos os casos, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, que quer que os promotores sejam vacinados também. Então começa essa discussão. E nós defendemos os trabalhadores da indústria. Desta forma, o presidente da CNI, conversando com a área técnica também do laboratório Pfizer, chegamos à conta de que a Pfizer teria condições de atender a indústria, os trabalhadores da indústria a nível nacional. Mas para nós, da indústria, o importante é que a vacina venha. Então, nós lá protocolizamos a condição de comprarmos a vacina da Pfizer, desde que ela seja liberada pela Anvisa ou de outro laboratório que tenha a liberação da Anvisa. De formas que eu reservei com o presidente da CNI 150 mil doses para atender os trabalhadores da indústria do Mato Grosso do Sul. Nas mesmas condições que a gente atende, por exemplo, a vacina H1N1, o SESI tem os protocolos de vacinação nas empresas ano a ano, nós vamos ter também a vacina do Covid, contra o Covid. Então, a questão é ajustar exatamente a liberação da Anvisa. Nós temos os recursos assegurados hoje para a compra das vacinas e aí também chegarmos à conta de o formato de aplicarmos aí essa vacina. Mas com certeza a vacina virá para atendermos os trabalhadores da indústria. E no próximo bloco você vai ver, deputada Flor de Lis admite plano para matar o marido Anderson do Carmo. E ainda, Paulo Guedes diz que a recuperação da economia vai depender da vacinação em massa contra a Covid. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que a efetiva recuperação da economia vai depender da vacinação em massa contra a Covid. Mas no balanço apresentado hoje, ele garantiu que a situação está caminhando bem, graças à ajuda que o governo deu até aqui para trabalhadores e empresários enfrentarem as dificuldades provocadas pela doença. Em Brasília, nesta sexta-feira, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um balanço dos investimentos e programas de socorro desenvolvidos pela pasta ao longo de 2020. O auxílio geral, considerando rolagem de dívida, não pagamento de juros, não pagamento de amortizações, chegou a quase 190 bilhões para estados e municípios, embora esse impacto primário tenha sido apenas 60 bilhões. Então, o primeiro combate foi exatamente para as camadas mais vulneráveis da população. Guedes garantiu ainda que o auxílio oferecido pelo governo federal às empresas e a medida provisória que reduziu jornadas garantiram a manutenção de todos os empregos formais no Brasil. O ministro explicou que as vagas fechadas no começo da pandemia estão sendo reabertas e o saldo deverá ser zerado. Lançamos um programa de benefício emergencial às empresas. E foi um programa extraordinariamente bem sucedido. É possível que nós cheguemos ao fim desse ano perdendo 0 empregos no mercado formal de trabalho. Nós perdemos 900 mil empregos em março, logo que a pandemia chegou, em abril, logo que a pandemia chegou. Maio, perdemos 300 mil, junho, perdemos 20 mil, julho, criamos 100 mil, agosto, criamos 250 mil,
setembro criamos 313 mil empregos. Em outubro criamos 393 mil, quase 400 mil. Então 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. 1 milhão de empregos em 4 meses. Nós esperamos que até o fim do ano nós consigamos zerar a perda de empregos. Que eu não acho que isso tenha acontecido em qualquer outro país. Eu acho que é o único país que conseguiu manter todos os empregos formais. Segundo Paulo Guedes, cerca de 4 milhões de pequenos empresários também foram beneficiados com o Simples Nacional, preservando empregos e fazendo com que pelo menos 650 mil pequenas e médias empresas continuassem abertas. E esses 4 milhões de pequenos empresários receberam o convite de passar no banco de sua preferência e receber uma linha de crédito. Esses programas que foram desenvolvidos para as menores empresas chegaram a salvar 650 mil pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Além disso, lançamos programas de apoio para pagamento, linhas de crédito especiais para pagamento de folhas de pagamentos, folhas de salários. E esses programas de salvamento de empresas levaram mais ou menos também uns 60, 70 bilhões, quer dizer, os outros 10% do auxílio total. O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o pacote de socorro às empresas correspondeu a cerca de 30% do valor total investido no enfrentamento à pandemia. O ministro explicou que a maior parte do dinheiro foi destinada à saúde. Para Guedes, a parte mais importante da pandemia ainda está por vir, com a campanha nacional de vacinação, que deverá custar cerca de 20 bilhões de reais, já destinados ao Ministério da Saúde, através de medida provisória publicada nesta quinta-feira. A maior parte da ajuda foi efetivamente para a saúde e preservação de vidas dos brasileiros, 55% a 60% dos recursos foram nessa direção, diretamente, indiretamente mais uns 20%, ou seja, quase 70% para preservar vidas, salvar vidas, e os outros 30% entre crédito e para preservação de empresas e preservação de empregos. Foi um benefício emergencial. Essa luta não foi vencida, não está encerrada. O capítulo mais importante vem agora, que é a vacinação em massa. São mais 20 bilhões, uma medida provisória que foi assinada agora, são mais 20 bilhões para a vacinação em massa dos brasileiros. O ministro explicou ainda que a economia chegou a reagir após o pico da pandemia, mas pode ser novamente atingida diante da volta do crescimento do número de mortes pela Covid. Nós estamos analisando agora se é um repique ou se é uma segunda onda. Um repique nós saímos de celebração, até pelo sucesso, porque as mortes tinham caído de 1.300, 1.400 por dia, chegaram a 600, 500, 400, 200, quer dizer, aparentemente nós estávamos vencendo o vírus. Naquele momento pode ter havido um afrouxamento geral, um distanciamento social, uma volta que não foi segura ao trabalho e os casos podem ter subido num repique. Se esse for o caso, com cuidados nós vamos derrubar essa onda de novo. Se fosse uma segunda onda, uma versão diferente do vírus ou alguma coisa que nós não estamos compreendendo até o momento, aí seria uma situação bem mais grave. Paulo Guedes definiu 2020 como um ano difícil, mas elogiou a postura da população diante das dificuldades enfrentadas. Foi um ano extremamente difícil, elogiável a resiliência do povo brasileiro durante toda essa pandemia. Câmeras de segurança flagraram um ladrão invadindo e furtando celulares de dentro de uma empresa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A loja de rolamentos, que fica na Avenida Eduardo Elias Aran, estava fechada para almoço. O homem teve acesso aos fundos pelo portão da garagem. As câmeras de segurança registraram toda a movimentação. Ele observa o depósito vazio e entra na copa, onde estavam os 2 celulares em cima da mesa. Em seguida, vai embora apressado. Os aparelhos eram da Maria de Fátima e da Karina. Mãe e filha, que trabalham como diaristas, estavam limpando a frente da loja no momento do furto. 1h10 nós saímos para almoçar ali na cozinha. Quando chegamos na cozinha, perguntei para minha mãe cadê o celular. Os 2 tinham sumido. Aí o dono viu pelas câmeras que foi um rapaz que entrou aí, né?
As duas ainda estão pagando os celulares. O da Dona Maria de Fátima foi dividido em 30 vezes e ainda faltam 19 parcelas. Para piorar a situação, ela contratou um seguro no valor de R$ 780. Estava crente que a pólice cobria furto, mas só agora soube que não. O seguro não cobre roubo não, só a quebra do celular. Essa noite mesmo eu não dormi. Para mim cochilar um pouquinho, eu tive que tomar um remédio para me dormir, que passar tudo na minha cabeça. Falei, poxa, né, a gente luta tanto para ter as coisas, de repente vem um, entrou aí de graça aí e levou, né? Quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar este cidadão, favor ligar 190. Bem vestido, não é gurizinho, é um senhor já de idade, passou dos seus 40 anos, faz horas. Não tá fácil com a pandemia. E como é que vai fazer? E elas precisam para poder contratar cliente, para fazer mais faxinas. E elas estão sem celular agora. E ainda, a Agência de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos decide revisar dosagem da vacina contra a Covid depois de 2 pessoas apresentarem reações alérgicas. A Organização Mundial da Saúde vai à China, onde tudo começou, para tentar entender a origem do coronavírus, que está causando tantos problemas no mundo inteiro. A equipe internacional da Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem do vírus que provocou a pandemia de Covid-19, vai visitar a região chinesa de Wuhan, onde o surto se originou. O encarregado de situações de emergência sanitária da OMS, Michael Ryan, disse que a equipe não vai ser supervisionada pelas autoridades chinesas. A equipe vai visitar Wuhan, esse é o propósito da missão. A equipe vai passar por Pequim como é parte necessária de qualquer missão que seja considerada uma abordagem conjunta. Vamos mostrar boa cortesia aos nossos colegas na China ao fazer isso, mas o propósito da missão é ir ao ponto central em que os casos humanos foram detectados, e esperamos fazer isso. In doing that, but the purpose of the mission is to go to the original point at which human cases were detected, and that we fully expect to do that. Ryan explicou ainda que não há uma data prevista para a viagem, embora tenha dito que a expectativa é que ocorra na primeira semana de janeiro. De modo geral, os cientistas acreditam que o hospedeiro original do vírus seja um morcego, mas não se sabe ainda qual animal intermediário fez com que os humanos se infectassem. Os Estados Unidos acusam publicamente Pequim de esconder dados e a OMS de ser condescendente demais com as autoridades chinesas. Pelo Twitter, o presidente dos Estados Unidos informou que a vacina da Moderna foi aprovada no país. Donald Trump disse que a distribuição do imunizante vai começar imediatamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a vacina do laboratório americano Moderna contra a Covid-19 foi aprovada. Pelo Twitter, Trump declarou que o imunizante foi aprovado de forma esmagadora e que a distribuição vai começar imediatamente. A decisão da Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA, na sigla em inglês, era esperada para esta sexta-feira, um dia depois do comitê de especialistas recomendar a aprovação. Os Estados Unidos já começaram a campanha de vacinação com o imunizante produzido pela Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech. E o vice-presidente americano Mike Pence foi vacinado contra o coronavírus nesta sexta-feira. O político recebeu uma dose da vacina da Pfizer-BioNTech, que já foi aprovada no país. A ação ocorre em um momento em que os esforços de vacinação estão se desenrolando em todo o mundo, na corrida para deter uma pandemia que já matou mais de 1.600.000 pessoas e infectou 74 milhões. Em vários países, líderes mundiais se comprometeram a receber injeções em público com o objetivo de aumentar a confiança nas vacinas. Mike Pence elogiou o trabalho dos profissionais de saúde e afirmou que não sentiu nada. O vice-presidente recebeu a vacina no fim da primeira semana de vacinação em massa nos Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia. As autoridades de saúde americanas autorizaram o uso da vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech. E depois de 2 pessoas apresentarem reações alérgicas da vacina da Pfizer-BioNTech contra o coronavírus, a Agência de Controle de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, decidiu revisar a dosagem do imunizante. Doran Fink, subdiretor da divisão de vacinas da agência americana, disse que as autoridades estão investigando os 2 casos e trabalhando com o Reino Unido para entender melhor 2 casos semelhantes que ocorreram lá. A revisão vai incluir uma advertência para pessoas com histórico de reações alérgicas aos componentes da vacina para que evitem injetá-la por enquanto. Também incluirá um aviso de que as instalações onde as vacinas são administradas
devem garantir a disponibilidade imediata de tratamento médico para lidar com reações alérgicas graves. E no próximo bloco você vai ver informações importantes na live do missionário R.R. Soares. E se no Japão o problema foi o trânsito parado, nos Estados Unidos o problema aconteceu com quem estava com o veículo parado. Olha só. A neve, para a maioria das pessoas, é motivo de encantamento. Mas para quem mora em lugares frios, o fenômeno pode ser motivo de contratempo. Em Binghamton, no estado de Nova York, uma câmera de segurança capturou o gelo devorando um carro. Mesmo que devorar não seja o verbo apropriado, as imagens aceleradas mostram como o veículo desapareceu durante a madrugada sob a precipitação da neve branquinha. Para o dono do carro, só restou duas opções: cavar muito ou esperar o gelo derreter. Na quinta-feira, uma forte tempestade de neve atingiu a costa leste dos Estados Unidos. A nevasca, que ocorreu no final do outono e a uma semana do Natal, atingiu Nova York, Pensilvânia e outros estados. Centenas de escolas fecharam as portas e retomaram as aulas à distância que predominaram durante a pandemia de Covid-19. As companhias aéreas também cancelaram centenas de voos. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares, hoje com o pastor Tiago Pérez. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 14 a 17. A mensagem de hoje fala sobre a cura da sogra de Pedro, que foi realizada por Jesus. Mateus 8, versículo 14, fala sobre a sogra de Pedro e diz assim: E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Olha em seguida: E chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O que eu quero dizer para você hoje, que é muito simples você receber a palavra de Deus e muito simples de você ser curado. Eu não sei o problema que você está passando, mas você viu que a sogra de Pedro, aquela mulher, estava jazendo em febre. Quantas pessoas hoje sofrendo com o Covid, talvez a febre já bateu até 40, muito alta, com a saturação muito baixa, a oxigenação baixíssima, e está dizendo assim: pastor, já recebi o diagnóstico aqui que os médicos estão falando que eu vou precisar ser internado ou entubado. Eu digo para você, quando Jesus tocou, a febre a deixou. Você pode hoje receber essa palavra, você pode receber hoje a bênção do Senhor sobre a sua vida. O pastor Tiago Pérez leu também uma palavra que está no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E com certeza o nosso Deus está te ouvindo, ele está respondendo às suas orações. Nós oramos e com certeza tem testemunhos. E para encerrar o Jornal das 22, eu tenho um convite para te fazer. No dia 24 tem um especial de Natal da Igreja Internacional da Graça de Deus. Preste bem atenção nessa chamada. A economia está derretendo e o mundo está em pânico. Assim têm sido os últimos dias diante do desconhecido novo coronavírus. A vida mudou. Existem motivos para agradecer? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dia 24, você vai se emocionar com uma linda história de gratidão. Especial de Natal, O Engraxate. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo fim de noite e fim de semana e a gente se vê segunda. Tchau!